Histórias assustadoras em postos de gasolina. Era uma época distante, quando eu ainda tinha uns 8 ou 9 anos de idade. Meu pai, um dedicado professor, lecionava em um subúrbio de Atlanta, situado a uma certa distância de nossa casa. Como eu estudava na mesma escola onde ele dava aulas, todos os dias eu o acompanhava em nossa jornada matinal. Para isso, precisávamos levantar muito cedo, antes mesmo do sol nascer, e partir rumo à escola. Nessas manhãs, em nosso trajeto, costumávamos fazer paradas em um pequeno posto de gasolina independente. Éramos frequentemente os primeiros clientes do dia, logo após a abertura do posto. Naquela época, o atendimento era sempre completo, com um simpático atendente que vinha ao encontro dos carros, enchendo os tanques, lavando as janelas e realizando outros serviços. Esse atendente sempre carregava muitas notas no bolso e um dispositivo no cinto para contar moedas atrás das bombas. Os banheiros do posto eram minúsculos, e eu, muitas vezes, aproveitava a parada para utilizá-los, já que era uma viagem longa até a escola. Entretanto, em uma certa manhã, algo estranho aconteceu. Chegamos ao posto antes do amanhecer, e para nossa surpresa, a estação estava completamente deserta. O silêncio predominava, exceto pelos ruídos distantes do tráfego. Não havia sinal do atendente, nem em sua cabine, nem em qualquer outro lugar ao redor do posto. Meu pai, perplexo com a situação, buzinou algumas vezes, mas não houve resposta. Tentamos especular o que poderia estar acontecendo. Ele sugeriu que o atendente poderia estar no banheiro, mas após esperar por alguns minutos, percebemos que algo estava errado. Talvez o atendente estivesse enfrentando problemas com seu carro, impedindo-o de chegar ao trabalho a tempo. Após uma espera infrutífera, meu pai tomou uma decisão e disse que deveríamos seguir viagem e que eu poderia usar o banheiro na próxima estação de gasolina que encontrássemos. Concordei, mesmo que aquela decisão tenha sido difícil, pois a curiosidade sobre o que estava acontecendo ali no posto permanecia em minha mente. 1 ou 2 dias depois, enquanto meu pai lia o jornal local, ele soltou uma exclamação alta. Ansioso, ele contou a minha mãe e a mim sobre um pequeno artigo que relatava a descoberta do corpo do atendente do posto de gasolina. Chocados, ficamos sabendo que o corpo estava brutalmente assassinado, com diversos tiros na região do peito. O motivo do crime parecia ser roubo, pois todo o dinheiro e moedas haviam desaparecido do posto de gasolina naquela fatídica manhã. A quantia roubada, segundo o artigo, não era expressiva, mas isso não pareceu deter o criminoso. Ao ler a notícia, minha mente se encheu de inúmeras perguntas. Como teria sido afetado naquela idade se eu tivesse insistido em usar o banheiro naquele posto e, por consequência, aberto a porta para descobrir o corpo do atendente assassinado? Essa possibilidade me assombrava. O mistério daquela manhã trágica permaneceu conosco e nunca mais voltamos àquele posto de gasolina. As lembranças daquele dia sombrio ficaram gravadas em nossa mente, nos lembrando da vulnerabilidade da vida e do quanto um simples acontecimento poderia ter mudado tudo. Desde então, seguir viagem sem maiores paradas foi o melhor que pudemos fazer para deixar aquele episódio para trás, mesmo que o impacto daquela experiência jamais fosse esquecido. Isso aconteceu quando eu tinha 25 anos. Eu estava dirigindo de norte a sul do Texas e, devido ao meu horário de trabalho, só podia fazer a viagem tarde da noite. A Rota 281 era a maior parte do trajeto e, nessas horas, era uma viagem fácil e direta. No entanto, estar exausto do trabalho e logo em seguida pegar a estrada tornou-se uma experiência brutal. Meu tanque também estava quase vazio e foi então que parei no primeiro posto de gasolina que encontrei nas estradas desertas. Eu não me lembro exatamente que tipo de posto de gasolina era, talvez um Sunoco ou Shell. Ao estacionar próximo a uma das bombas, notei que havia outro carro no estacionamento. Resolvi abastecer e entrei na loja do posto. Havia 2 pessoas lá, um caixa e outro homem que estava perambulando pelos corredores. Dirigi-me até a cafeteira para pegar uma xícara de café, e foi quando aquele outro homem se aproximou e disse: "Cuidado, está quente." Sua tentativa desnecessária e assustadora de começar uma conversa não me agradou, e sem responder, levei o café ao caixa para pagar tanto pelo combustível quanto pelo café. O homem seguiu atrás de mim enquanto eu pagava e perguntou: "Para onde você está indo tão tarde da noite?" Irritado com suas insistentes perguntas, pedi firmemente que me deixasse em paz. O caixa da loja era um homem hispânico de cerca de 40 anos, e eu não tinha certeza do quanto ele entendia inglês
ou se estava percebendo a situação estranha que estava acontecendo diante dele. Além disso, ele era menor e mais baixo, o que tornava duvidoso que ele interviesse. No entanto, o homem atrás de mim disse: "Acalme-se", depois que eu pedi para ele me deixar em paz. Mesmo assim, ele continuou se aproximando lentamente ao redor da bomba de gasolina, como se estivesse vindo na minha direção. Em meio a uma crescente sensação de perigo, respondi: "Não, meu namorado está no carro." Fiz isso para tentar afastá-lo, mas a situação ainda estava tensa. Eu decidi que precisava tomar precauções. Assim, peguei meu spray de pimenta do console central do carro e o segurei ao meu lado, fingindo que ainda estava focado em abastecer. O homem continuou avançando lentamente, rindo, enquanto eu estava quase terminando de encher o tanque. Foi quando senti e ouvi um barulho. O gás parou de ser bombeado, indicando que meu tanque estava cheio. Eu tinha cerca de $6 de troco a receber e precisei voltar à loja para buscá-lo. O homem estava entre a loja e eu, e tive que tomar uma decisão difícil. Optei por pegar o meu troco primeiro. Levantei o braço segurando o spray de pimenta, mantendo-o apontado para ele. O homem continuou recuando enquanto eu caminhava em direção à loja. Quando peguei o troco, olhei pela porta de vidro para o estacionamento antes de sair. Não vi aquele homem do lado de fora, o que significava que ele estava absolutamente escondido. Com medo de que ele pudesse estar escondido em algum lugar, não saí do local. Fiquei olhando ao redor, atento a qualquer movimento. O homem havia desaparecido de vista, o que tornava a situação ainda mais inquietante. Finalmente, uma caminhonete parou no estacionamento e estacionou ao lado de uma das bombas. Um homem grande com barba saiu, e eu fui até ele pedindo ajuda. Solicitei que ele verificasse se havia alguém escondido atrás do meu carro. Ele ficou confuso, mas mesmo assim atendeu ao meu pedido. Ao chegar ao outro lado do meu carro, ele gritou: "O que você está fazendo?" E lá estava aquele homem assustador saindo apressadamente de trás do meu carro. Ele começou a correr na direção da escuridão que cercava o posto de gasolina. Fiquei extremamente agradecido por aquela pessoa ter aparecido e disse a ele em um tom carregado de gratidão, com um sotaque do sul, para tomar cuidado lá fora. Eu saí daquele estacionamento rapidamente e continuei o restante da minha viagem. Tenho certeza de que aquele homem assustador estava esperando ansiosamente para atacar assim que eu destrancasse as portas do meu carro. Essa experiência foi verdadeiramente perturbadora para mim, mas o fato de ter encontrado alguém disposto a ajudar e me proteger me deixou extremamente grato e aliviado. Cautela é sempre importante, e essa noite me ensinou a nunca subestimar a importância de confiar nos meus instintos para me manter seguro. Era uma época em que eu e meu grupo de velhos amigos costumávamos viver a vida intensamente, sem nos preocupar com as convenções sociais. As noites eram nossas aliadas, e ficávamos fora até altas horas, como se o tempo não tivesse importância. Talvez alguns nos chamassem de perdedores, mas para nós era uma liberdade intoxicante. Naquele fim de semana, como de costume, embarcamos em nossas aventuras noturnas. Passeávamos por parques vazios ou estacionamentos desertos, como se fossem nossos refúgios secretos. Podia parecer fútil e uma perda de tempo para os outros, mas para nós, era a essência da juventude descompromissada. Já era quase 5 horas da manhã quando decidi que era hora de voltar para casa. Levei um dos meus amigos até o parque onde nos encontrávamos. Enquanto dirigia distraído com meu celular, percebi um homem baixo usando um capuz, parado no caminho à minha frente. Ele me assustou ao aparecer do nada, e ao passar por ele não disse uma palavra, mas algo em sua presença me deixou desconfortável. Pouco depois, estacionei em um posto de gasolina para abastecer meu carro e aproveitar para pagar algumas contas. Era uma cidade praticamente deserta àquela hora da madrugada. Ainda inquieto com o encontro anterior, fiquei atento ao meu redor enquanto abastecia. Comprei também um bilhete de loteria, como um ritual insignificante que me acompanhava. Quando retornei ao carro, retomei a viagem para casa. No meio do caminho, ouvi um som vindo de trás, e ao olhar pelo retrovisor, meu coração disparou. Havia um estranho no banco traseiro, encarando-me com olhos intensos. Meus músculos ficaram tensos e quase perdi o controle do volante. Gritei e pedi ajuda desesperadamente, contando com a possibilidade de que alguém saísse de suas casas e viesse em meu socorro. A resposta não tardou. Luzes de varandas acenderam e algumas portas foram abertas. O homem estranho saiu rapidamente do carro e ameaçou-me, dizendo que poderia ter me cortado a garganta.
Enquanto algumas pessoas se aproximavam para ajudar, relatei o que havia acontecido. O fato de um desconhecido estar no meu banco de trás. Com o coração ainda acelerado, agradeço às pessoas que vieram em meu auxílio e, finalmente, retomo a direção para casa. Cada quilômetro percorrido era uma experiência aterradora. Certifiquei-me de que o estranho não estivesse mais por perto e redobrei minha atenção no trajeto. O restante da viagem foi uma montanha-russa emocional, a experiência mais assustadora da minha vida. Aquele encontro inexplicável ficou gravado em minha mente, e a sensação de vulnerabilidade me acompanhou por muito tempo após aquele dia. As noites fora com os amigos nunca mais foram as mesmas, pois a sombra daquela madrugada aterrorizante pairava em minha memória.